Vamos iniciar a nossa aula 14 e vamos fazer a revisão sobre raízes de polinômio. Bom, como nós já vínhamos fazendo, eu fiz uma aula de revisão, aqui esse é o exercício 19 da lista, então nós vamos continuar assim, a revisão vai ser em cima da lista de exercícios. Então, no exercício 19, diz o seguinte: se nós temos um polinômio, este polinômio f, e se alfa igual a i é uma raiz de f, então escrever esse polinômio como uma decomposição, decompor ele em fatores lineares, certo? Então a ideia qual é? É verificar se esse alfa igual a i é uma raiz de f, então nós sabemos que x menos i divide o polinômio f de x, tá certo? É a propriedade do fator linear, né? Se tem uma raiz, então x menos ela sempre vai dividir o polinômio. E aí lembramos de uma outra propriedade. Como esse polinômio tem coeficientes reais, ou seja, ele pertence aqui ao conjunto dos polinômios sobre R, se uma raiz complexa, né, se um número complexo é raiz desse polinômio, então a raiz conjugada, que é, no caso aqui, menos i, também é raiz de f, certo? Ou seja, esse fator linear x mais i também vai dividir f de x. Se esses dois dividem f de x, claro que o produto entre eles, né, o produto x mais i vezes x menos i, também, isso aqui, esse produto nós sabemos que é x ao quadrado mais 1, então esse fator vai dividir o polinômio f de x. Bom, então significa que f de x se escreve como produto de x ao quadrado mais 1, que é esse produto, x menos i vezes x mais i. Vou escrever assim por conveniência. Então, esse polinômio f é o produto desse polinômio por um polinômio g. Neste caso, olha, como o grau do polinômio f é 4, então o grau do polinômio g tem que ser 2, certo? Então vamos obter esse polinômio. Como é que nós fazemos? Basta dividir f por x ao quadrado mais 1. E assim, quando você fizer essa divisão, vocês vão obter, só fazer a divisão, então vocês vão obter g igual a x ao quadrado menos 4. E não é difícil de perceber que esse polinômio pode ser escrito assim, olha, x menos 2 vezes x mais 2. Bom, por quê? Olha, quando eu substituir por 2, vai ficar 2 ao quadrado 4, menos 4, 0. Então o 2 é raiz. Quando eu colocar o menos 2, o mesmo caso. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4, 0. Então o menos 2 também é raiz. Produto da soma pela diferença, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá aqui, tá certo? Então, como é que nós vamos escrever o nosso polinômio f? Então, f de x é escrito assim. É este polinômio que nós escrevemos assim, x menos i vezes x mais i vezes x menos 2 vezes x mais 3. Então, o polinômio f se decompõe por completo, mas lembrando que essa decomposição aqui é válida somente no caso dos números complexos. Se esse polinômio eu considerasse só ele nesse conjunto, aí esse fator não, esse fator ficaria assim e teríamos esse outro aqui. Mas aí aqui, se eu considerar no conjunto dos complexos, ele se decompõe dessa forma assim. O exercício 21, ele é dado aqui 1 e 1 mais 2i
são raízes dele, são raízes de um polinômio dessa forma aqui, do polinômio f de x, que é igual a x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais c. Tá certo? Então, o que nós precisamos fazer? Queremos saber quem são os valores de a e b e c. Quero descobrir qual é o polinômio, esse polinômio mônico. Só preciso saber quem são esses coeficientes. E eu sei que esse polinômio tem essas duas raízes, ou seja, o polinômio x menos 1 e também o polinômio x menos 1 menos 2i. Esses dois polinômios dividem o polinômio f de x. Aí, olha, veja bem, aqui nós temos uma raiz complexa. Então, se uma raiz complexa, se um número complexo é raiz de polinômio, o conjugado também vai ser, ou seja, o conjugado desse valor, que é 1 menos 2i, também é raiz de f de x. Bom, então nós temos um polinômio de grau 3 que tem três raízes, o 1, 1 mais 2i e 1 menos 2i. Se ele é de grau 3, ele pode ter no máximo 3 raízes, ou seja, essas são as únicas raízes do polinômio f de x. E se são raízes, então você escreve, né, o polinômio dessa forma. X menos 1 vezes x menos 1 menos 2i vezes x menos 1 mais 2i. E depois que você fizer o produto, esses três produtos, vamos obter o polinômio x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 7x menos 5. Bom, então esse é o nosso polinômio f de x, ou seja, o a é igual a menos 3, o b é igual a 7 e c igual a menos 5. Certo? Então é uma maneira de encontrar. Tem outras maneiras, mas essa é uma das maneiras mais rápidas para se obter o polinômio f de x. Bom, o exercício 23 diz o seguinte: se você tem um polinômio, né, aqui no conjunto dos polinômios sobre k, e o grau é maior que 1, e além disso você tem uma raiz desse polinômio, então esse polinômio é redutível nesse conjunto, ou seja, todo polinômio que tem raiz é redutível, né? Então como é que se mostra isso? Olha, então para provar esse exercício, né, o que nós fazemos? Aqui nós temos alfa em k, que é a nossa raiz do polinômio f de x, e o grau de f é, digamos que é n maior que 1. Vamos supor isso. Essa é a nossa raiz e esse polinômio tem grau maior que 1. Então aí vem, olha, lembrar da propriedade do fator linear, né? Então pela propriedade do fator linear, nós temos que x menos alfa divide o polinômio f de x, certo? Então ele divide, ou seja, o que significa x menos alfa dividir f? Significa que, né, existe um polinômio g de x nesse conjunto, tal que f de x é igual a x menos alfa vezes g de x, e com a condição de que o grau de g é igual a n menos 1. E claro que isso é menor que o grau de f. Certo? Então, o que nós temos? Que existe um polinômio
né, que divide f. Né? Aqui você escreve ele como produto de dois fatores, onde o grau de cada um desses fatores é diferente. No caso aqui é menor que o grau de f. Esse tem grau 1, esse tem grau n-1, e isso quer dizer que este polinômio é redutível, ou seja, você escreveu ele como produto de dois polinômios de graus diferentes de n ou de graus diferentes de quando ele é constante, ele tem grau 0, né? Então um grau diferente de 0. Certo? Então isso prova que esse polinômio é redutível. Para encerrar nossa revisão, vamos fazer o exercício 25. Então, nós temos aqui o polinômio f de x igual a x à quinta mais x à quarta mais x ao quadrado menos 1 barra. Esse polinômio está no conjunto dos polinômios sobre Z2. E nós queremos decompor esse polinômio. Então, queremos encontrar todas as raízes, que assim nós escrevemos como um produto de fatores lineares. Pode ser que se decompõem todos em fatores lineares, ou pode acontecer de algum fator não ser linear, né? Você ter grau 2 ou maior, tá certo? Então o que nós temos que observar? Se esse polinômio tem raízes, elas estão no conjunto Z2, que é formado pelos elementos 0 barra e 1 barra. É claro que o polinômio f não se anula em 0 barra. Olha, quando eu substituir aqui por 0, vamos ter menos 1 barra, e isso é igual a 1 barra, que é diferente do 0 barra. E quando eu fizer agora para x igual a 1 barra, nós vamos ter 1 barra à quinta, mais 1 barra à quarta, mais 1 barra ao quadrado, menos 1 barra. Ok? Claro que isso aqui é 1 barra, 1 barra, 1 barra, menos 1 barra. Então, somando, vai dar 2 barra. E sabemos que 2 barra em Z2 é igual a 0 barra. Ou seja, 1 é uma raiz, ou seja, 1 barra é uma raiz. Então, nós vamos ter que x menos 1 barra divide o nosso polinômio f de x. E quando vocês fizerem essa divisão, né, do polinômio f de x por x menos 1 barra, então nós vamos ter f de x, aqui vai ser x menos 1 barra, vezes x, deixa eu conferir, x à quarta, mais x mais 1 barra. Bom, vamos verificar, vamos chamar esse polinômio aqui de g de x, olha, vamos fazer aqui, g de x é igual a x à quarta mais x mais 1. Quando eu faço g aplicado em 0 barra, isso é 1 barra, que é diferente de 0 barra. E quando eu aplico ele em 1 barra, isso vai ser 3 barra, que é igual a 1 barra, e também é diferente de 0 barra. Ou seja, este polinômio não possui raiz em Z2. Mas o fato dele não ter raiz não significa que ele seja irredutível. Um polinômio de grau 4, agora olha, só lembrando, se ele tivesse grau 1, ele seria irredutível, ótimo. Mas se ele tivesse grau 2 ou 3 e não possuísse raiz, então ele já era
irredutível, que é garantido pela proposição que nós vimos. Mas nesse caso, como ele tem grau 4, o fato dele não possuir raiz não garante de imediato que ele é irredutível. Então nós temos que testar se esse polinômio é irredutível ou não, tá certo? Vamos fazer essa continha. Bom, vejamos, se o nosso polinômio g é redutível, então ele se escreve dessa forma. Já vimos que ele não tem raiz, então ele pode ser redutível, e se for, é dessa forma aqui, tá certo? Os fatores têm que ter grau 2, porque o produto aqui tem grau 4, então ele se decompõeria dessa forma. Mas vejamos, vamos fazer essa conta aqui, olha, se eu fazendo aqui, então nós vamos ter x à quarta, né? A hora que eu faço esse produto, nós vamos obter x à quarta, a mais b vezes x ao cubo, ab mais 1 barra mais 1 barra vezes x ao quadrado. Vou continuar aqui. Mais a mais b vezes x mais 1 barra. Certo? Então, quando vocês desenvolverem esse produto, vão obter esse polinômio. Aí eu comparo com este polinômio aqui. Então, nós vamos ter, olha, quem é que multiplica x à quarta? Aqui, 1. Aqui também. Então, tá ótimo. Aqui, quem multiplica x ao cubo? A mais b. A mais b multiplica x ao cubo. Aqui é como se o termo fosse 0 barra vezes x ao cubo. Então, isso é 0 barra. Quem multiplica o termo ao quadrado aqui? É a AB. Isso aqui, olha, somando vai dar 0 barra. Né? Somando, então, isso vai ser só AB. Quem multiplica aqui o termo x ao quadrado também é o 0 barra. Então, isso é 0 barra. Quem multiplica o termo x é a mais b. E aqui, quem multiplica o termo x é 1 barra. Certo? Então, nós temos esse sistema. O que nós podemos perceber nesse sistema? Que a primeira equação e a última, olha, do lado esquerdo nós temos a mais b, só que do lado direito nós temos 0 barra e 1 barra. Então, isso aqui é uma contradição, né? Se a mais b é 0 barra, não pode ser a mais b igual a 1 barra. Então, esse é uma contradição. Temos essa contradição e isso diz, então, que g de x é irredutível. Irredutível em Z2, certo? Ou seja, o nosso polinômio f de x, né? Aqui o nosso polinômio f de x vai ser escrito assim: f de x igual a x menos 1 barra vezes x à quarta mais x mais 1 barra. Certo? Essa é a decomposição do nosso polinômio f de x. Um fator linear e um fator de grau 4. Esse fator nós mostramos que é irredutível em Z2. Tá certo? Então, assim, nós terminamos a nossa revisão para a primeira prova. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo portal.